Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre a importância da filosofia e para isso recebemos o professor Celso Ramos Figueiredo Filho. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço. O Celso é historiador e mestre em História pela Universidade de São Paulo, é doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e desde 1999 é professor universitário de várias disciplinas na Unisa, dentre elas filosofia. Professor, para começar, qual a origem da filosofia? A filosofia surgiu na Grécia, na Antiguidade Grega, por volta do século VII a.C. A bem dizer, ela surgiu geograficamente, não foi na região que hoje nós conhecemos como Grécia propriamente, né? O país europeu Grécia, mas sim nas colônias gregas, tanto nas colônias gregas na Ásia Menor, quanto nas colônias gregas na própria Europa, especialmente no que hoje nós chamamos de Itália, né? Foi então nessas colônias gregas que surgiu a filosofia. Ela surgiu como um novo movimento de pensamento, de uma tentativa diferente de se explicar o mundo, os fenômenos naturais, os fenômenos humanos, os fenômenos sociais, que não mais se baseava nos modelos teológicos, nos modelos mitológicos até então utilizados, né? Esse movimento ele ocorreu exatamente na Grécia por uma série de fatores, tanto de ordem geográfica, de ordem histórica, de ordem cultural, que coincidiram de acontecer especificamente na Grécia nesse momento histórico, né? E por isso deu origem a esse grande movimento de pensamento, que dele nasceram todas as ciências contemporâneas, tal como nós as conhecemos, né? Todas as nossas ciências elas são fruto da filosofia. Então a filosofia nasceu especificamente na Grécia, por isso que ela disse dela como a filha dileta do mundo grego. Puxa. E fale sobre a gama de assuntos tratados nesse âmbito da filosofia. Pois a filosofia na verdade é uma sistemática de pensamento, né, que, como eu falei há pouco, teve origem na Antiguidade Grega, tentando explicar de forma racional, de forma comprovável, de forma argumentativa e não mais apelando para algum tipo de justificativa sobrenatural ou mitológica. Então, todos os fenômenos, desde fenômenos naturais, chuvas, marés, a órbita terrestre, até os fenômenos sociais, né, a vida política, a moral, a ética, e até os fenômenos que hoje nós chamamos de psicológicos, né, as sensações, faziam parte desde essa antiguidade, né, desde o período inicial da filosofia, que é chamado de pré-socrático, que está lá então em torno aí do século VII até o século V a.C., e desse movimento surgiram, como eu falei, todas as nossas ciências. Na medida em que a humanidade foi ampliando o seu conhecimento, foi se especializando nas diferentes áreas do conhecimento, todas elas nascidas da filosofia, claro que esse conhecimento foi se aprofundando e, portanto, foi se separando dessa grande raiz, né, que é a filosofia, essa imagem de uma árvore, né, a raiz, a árvore, os troncos, é uma imagem que o próprio Descartes, né, o grande filósofo da Idade Moderna, fez da própria filosofia, e cujos galhos, né, são as ciências. Então, desde a biologia até a psicologia, a sociologia, etc., são filhas da filosofia. E mudou muito, então, desde a antiguidade? Em termos de forma de pensamento, não, porque continua sendo uma tentativa de se explicar esses fenômenos de forma sistemática, de forma a não recorrer a princípios que não os princípios comprováveis ou argumentativos. O que houve em termos de mudança foi, evidentemente, em função da especialização,
o conhecimento na filosofia dos gregos, que se chamava de physis, deu origem a toda uma gama, claro que mal traduzindo, é a nossa palavra física, deu origem a hoje, o que chamamos hoje de ciências naturais. E é claro que as ciências naturais têm recursos metodológicos, recursos tecnológicos para obter conhecimentos com muito maior precisão do que, evidentemente, os gregos tinham. Mas os princípios são os mesmos. Os princípios da não contradição, o princípio da experimentação, o princípio da dedução, da indução, ou seja, os princípios que orientam a filosofia da ciência hoje, contemporaneamente, no ano de 2010, são princípios gregos, são princípios, a bem dizer, aristotélicos. Então, todos os nossos cientistas, eles são aristotélicos, mesmo que eles não saibam disso, né? Porque os princípios fundamentais da filosofia da ciência foram estabelecidos por Aristóteles. E ele, Aristóteles, por sua vez, um homem extremamente culto, né, por volta lá do século IV a.C., ele conhecia toda a produção filosófica anterior a ele. Então ele sintetizou parte dessa produção e acrescentou também algo dele, né, dando essa base para boa parte da nossa produção científica até hoje. Então ele seria o maior filósofo de todos os tempos? Sim. Claro. Há controvérsias. Há controvérsias, porque, evidentemente, é claro que essa discussão não vai acrescentar nada em absoluto ao desenvolvimento da própria filosofia, das ciências, do conhecimento humano, enfim. Mas em termos, né, de uma polêmica saudável, né, alguns vão dizer que o maior pensador é Aristóteles, outros vão dizer que é o Platão, ou Descartes, ou o Kant, enfim. Vai depender muito da predileção de quem está envolvido nesse debate. Mas eu, pessoalmente, considero indiscutivelmente o Aristóteles o maior filósofo de todos, ainda que seja o de uma leitura mais árida, porque ele também estabeleceu o princípio da objetividade na escrita. Essa mesma objetividade que qualquer estudante universitário, ou não, mesmo estudantes né, de outros níveis de ensino, mas especificamente, né, estamos no canal universitário, os estudantes universitários, ao fazerem os seus trabalhos regulares de disciplinas ou os seus trabalhos de conclusão de cursos, professores cobram deles, né, o rigor metodológico, o rigor na escrita, a isenção do autor em relação ao objeto. Esses princípios, né, que orientam os nossos trabalhos de TCC hoje foram estabelecidos pela escrita aristotélica. Né? Então, há mais de 2.000 anos. 2.300 anos, né? Um pouco mais até. Então, claro que por conta disso, a escrita aristotélica ela ganha um caráter um pouco mais árido, porque é uma escrita já com um viés que hoje nós chamaríamos de científico, né, que tem muito maior preocupação com o saber, com o esclarecimento daquele problema ao qual o cientista se dedicou, do que propriamente em seduzir pela beleza das palavras, pela retórica, etc. Né? Então, é claro que ler Platão é muito mais agradável do que ler Aristóteles por esse ponto de vista. Mas em termos de contribuição para a filosofia e as ciências, indiscutivelmente é o Aristóteles. Nós estamos conversando sobre a importância da filosofia com o professor Celso Ramos Figueiredo, da Unisa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. A Unisa participou de um evento no Dia Mundial da Água, com tendas montadas pelos cursos de Biomedicina e Biologia. O curso de Biomedicina veio com 3 propostas. A primeira delas é uma proposta muito importante, que é o teste de glicemia digital.
Na verdade, é um teste que pode avaliar a potencialidade de uma pessoa estar com diabetes. A segunda atividade é o teste para fazer uma coleta de amostras de fezes de crianças. E a terceira atividade que nós planejamos é entregar aos moradores locais um frasco estéril para que eles coletem água de córregos, de valas, de rios, e nós vamos fazer também a análise desta água para avaliação de parasitos intestinais. As atividades eram voltadas para a saúde e conscientização da preservação do meio ambiente. A biologia está trazendo atividades de educação ambiental. Nós estamos trazendo uma atividade lúdica, né? Então, através de jogos, a gente chama de jogos didáticos ambientais. Despertar para que eles entendam os processos ambientais que estão ocorrendo no momento, que já ocorreram, que o homem nós já conseguimos até de uma certa forma, entre aspas, estragar algumas coisas, né? Mas que entendam o que é isso, o que está acontecendo. Essa é uma atividade pontual, né? Uma atividade simples, digamos assim. Entre exposições e jogos, adultos, crianças e adolescentes marcaram uma presença participativa. Estou achando bem educativa assim, para as crianças e ensina bastante a aprender mais jogos, se envolver com outras crianças. Estamos conversando sobre a importância da filosofia com o professor Celso. Professor, qual o conteúdo, linguagem e a que público se destina a filosofia? A filosofia, ela se destina a todos os públicos. Claro que originalmente, naquele contexto do seu nascimento, na Grécia, ela se destinava ao público aristocrático, né? Aos cidadãos atenienses, à aristocracia. Portanto, era uma atividade elitizada, né? Mas no decorrer, né, dos milênios, chegando até a contemporaneidade, a filosofia, ela, ao ser introduzida, né, no sistema educacional, nos diferentes níveis de ensino, ela reconheceu a sua importância para todos os públicos. Aliás, deixa eu fazer uma pequena correção, Rosângela. O próprio Sócrates, que é um marco fundamental na própria cronologia, na história da filosofia, ele não fazia distinção de públicos. Ele filosofava em praça pública, né, na cidade de Atenas, lá pelo século V a.C., de forma dialógica, conversando com as pessoas e com quem se dispusesse a conversar com ele, fosse jovem, fosse idoso, fosse escravo, fosse senhor, fosse homem, fosse mulher, fosse ateniense, fosse estrangeiro, enfim, ele não fazia a menor distinção, porque ele reconhecia que a capacidade emancipatória da própria razão humana está em todas as pessoas, independente do credo, da cor, da idade, do nível, e o que ele visava era isso. Então, na verdade, o que a filosofia fez, depois de se separar desse ranço aristocrático, né, de tentar se separar desse ranço aristocrático, foi recuperar essa prática socrática de filosofia. Na época da ditadura, o ensino foi privado de algumas matérias, dentre elas a filosofia, aqui no Brasil. Por quê? Bom, pela própria linha de raciocínio que eu venho desenvolvendo aqui, você, Rosângela, creio que o próprio espectador vai poder deduzir que a filosofia, ela é um instrumento poderoso de emancipação do pensamento, né? Ela é um instrumento de construção da autonomia. Quer dizer, a pessoa que se familiariza com os instrumentos reflexivos da filosofia, independente do conteúdo, ele vai certamente ter um pensamento crítico, ele vai ter uma iniciativa pessoal e vai, portanto, ser menos sugestionável pelas propagandas, pelos instrumentos aí de controle ideológico. E é claro que um regime ditatorial, ele não gosta de pessoas com esse perfil, né? Ele prefere pessoas
submissas, pessoas quietinhas, pouco reflexivas. E por essa razão, não só a filosofia foi banida, né, dos currículos do ensino médio, né, na época colegial, como também as outras disciplinas da área de humanas, né, a própria sociologia, ou mesmo história, geografia, que se fundiram nos chamados estudos sociais. Então, essas disciplinas que têm, pela sua própria natureza, um caráter crítico, um caráter de discussão da realidade social, todas elas foram tolhidas pela ditadura. É claro que os prejuízos dessa violência, né, contra a inteligência, contra o pensamento dos jovens, pode ser sentido até hoje, né? É uma perda irreparável para a sociedade brasileira. Então, o resultado dessa privação foi negativo. Sem dúvida. E reflete até hoje. Sem dúvida, né? A privação até mesmo da própria capacidade de escolha das pessoas, né? Eu ouço com muita frequência pessoas defendendo a ditadura, que naquela época a vida não era tão complexa, que a vida era mais fácil. É claro, porque hoje nós somos obrigados, num regime democrático, na complexidade do mundo contemporâneo, somos obrigados a participar, nós somos impelidos a ter um posicionamento crítico ante a realidade. Numa ditadura, tudo já vinha pronto e mastigado. É claro que para as pessoas com um espírito pouco preparado para a autonomia, a ditadura é muito mais conveniente, porque não os impele à participação, diferentemente de um regime democrático em que a pessoa é convocada diariamente a dar a sua opinião, seja sobre o trânsito, seja sobre a reeleição do presidente, sobre as privatizações, ou sobre uma greve, sobre isso, sobre aquilo. Uma ditadura não. E é claro que a vida, quando se tem um pai severo e provedor, é muito mais cômoda. É verdade. E qual o papel do filósofo? É este que eu estou pretendendo, é uma pretensão minha, né? Muita pretensão minha, claro, mas é este que eu estou aí já há 25 anos, né? Que é o tempo que eu tenho de magistério, ensino fundamental, ensino médio e também nível superior, estou tentando realizar, que é justamente despertar o senso crítico das pessoas, independente do conteúdo de qualquer sistema filosófico, platônico, aristotélico, kantiano, hegeliano, marxismo, ou dentro mesmo de uma matéria específica, né, do componente curricular do ensino fundamental, ensino médio, mesmo em nível superior, história, geografia ou matemática, a filosofia, ela permeia todas as áreas do conhecimento, como eu falei. Então, ela é um instrumento para o pensamento, para a autorreflexão e a construção de uma autonomia. A pessoa pensar por si própria, né, e não se sugestionar pela indústria cultural. Nós estamos conversando sobre a importância da filosofia com o professor Celso. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. Fique com a gente. A Unisa participou de um evento no Dia Mundial da Água, com tendas montadas pelos cursos de Biomedicina e Biologia. O curso de Biomedicina veio com 3 propostas. A primeira delas é uma proposta muito importante, que é o teste de glicemia digital. Na verdade, é um teste que pode avaliar a potencialidade de uma pessoa estar com diabetes. A segunda atividade é o teste para fazer uma coleta de amostras de fezes de crianças. E a terceira atividade que nós planejamos é entregar aos moradores locais um frasco estéril para que eles coletem água de córregos, de valas, de rios, e nós vamos fazer também a análise desta água para avaliação de parasitos intestinais. As atividades eram voltadas para a saúde e conscientização da preservação
preservação do meio ambiente. A biologia está trazendo atividades de educação ambiental. Nós estamos trazendo uma atividade lúdica, né? Então, através de jogos, a gente chama de jogos didáticos ambientais. Despertar para que eles entendam os processos ambientais que estão ocorrendo no momento, que já ocorreram, que o homem nós já conseguimos até de uma certa forma, entre aspas, estragar algumas coisas, né? Mas que entendam o que é isso, o que está acontecendo. Essa é uma atividade pontual, né? Uma atividade simples, digamos assim. Entre exposições e jogos, adultos, crianças e adolescentes marcaram uma presença participativa. Estou achando bem educativa assim, para as crianças e ensina bastante a aprender mais jogos, se envolver com outras crianças. Voltamos para o último bloco sobre o tema A Importância da Filosofia. Professor, como a filosofia pode agregar valor de educação e informação? Bom, é claro, Rosângela, você tem a distinção clara, talvez alguns espectadores não tenham, então é importante nós marcarmos essa distinção entre a formação, né, a educação propriamente e a informação. Né? A filosofia, ela vai, como é um elemento de formação, como ela contribui na educação, na construção do ser humano, em todas as suas potencialidades, no espírito crítico, na criatividade, então ela vai permitir que este ser humano, este jovem, esta criança, iniciada na filosofia, ela saiba selecionar as informações. Porque ela vai ter um senso crítico mais desenvolvido, então ela certamente não vai se deixar influenciar pela mídia, se deixar influenciar pelas modas, se deixar influenciar por comportamentos que não vão lhe trazer nenhum benefício de nenhuma natureza. Né? Então, a contribuição da filosofia, fundamentalmente, é esta. Forma realmente pessoas mais preparadas, inclusive para selecionar informações em qualquer área do conhecimento. É importante, até, você me dá licença um minutinho, Rosângela? Pois não. Que algumas pessoas ainda têm aquela sensação, um senso comum de que a filosofia é uma atividade diletante, que não serve para nada, mas eu peço então para que essas pessoas prestem atenção no currículo, né, na grade curricular da maioria dos cursos de nível superior, onde há o componente, e nessa maioria há o componente de filosofia. Talvez não com esse nome, talvez com o nome de ética, com o nome de metodologia, ou os nomes mais diferentes que as universidades acabam dando à disciplina, mas o conteúdo é filosofia. Quer dizer, a filosofia, ela contribui na formação, inclusive profissional, porque é ela que vai, junto com outras disciplinas, claro, fazer com que aquele profissional consiga selecionar com mais critério as informações mais importantes para o exercício da sua própria profissão. Como compreender a atual geração diante da filosofia? Pois claro que nesse caso a filosofia tem que recorrer também às ciências propriamente ditas, né? As ciências sociais, a própria sociologia, antropologia, mas então, se apoiando em pesquisas, né, dessas ciências contemporâneas, né, a filosofia percebe que hoje a juventude ela está vivendo uma fase de hedonismo, né, uma fase onde o narcisismo ele está exacerbado em detrimento dos valores perenes da humanidade, né, ética, a própria busca pela justiça, a construção da liberdade, da igualdade, são os valores gregos, né, da paideia grega, que era do homem grego, né, do homem virtuoso grego, que atravessaram a humanidade, pelo menos a humanidade ocidental. Né, e hoje esses valores, eles estão sendo substituídos por valores, né, de
de busca por satisfações imediatas, né, o hedonismo e pelo narcisismo, né? Então, eu acredito que, claro, precisaria haver transformações de uma outra natureza, mas também o retorno de uma forma mais intensa da filosofia nos diferentes níveis de ensino, fundamental e médio, poderia, até certo ponto, contribuir com essas novas gerações, né? E como se desenvolve o ensino da filosofia nas escolas e faculdades? O ensino, de forma geral, ele está valorizando muito mais o exercício de uma técnica do que propriamente a construção do caráter, a construção de um ser humano na sua integridade, né? Então, a própria palavra grega tekne, que deu origem, né, à nossa palavra técnica, significa fazer. Então, hoje a educação visa ensinar as pessoas a fazerem algo. Então, é dominar uma técnica, independente de qual é a finalidade disto que ela está fazendo. Então, é uma educação que não se preocupa com o caráter ético, não se preocupa com a finalidade ética daquele trabalho a ser realizado. Então, precisaríamos repensar a própria